De um lado, o presidente Lula coleciona vitórias, como a exitosa viagem à Europa e a aprovação do advogado Cristiano Zanin para o Supremo Tribunal Federal. De outro lado, Jair Bolsonaro está em contagem regressiva para ter os direitos políticos suspensos pelo Tribunal Superior Eleitoral. A análise é do comentarista João Caires. Bem, uma semana para a gente comemorar. Nós brasileiros temos que comemorar e muito. Eu me lembro uma vez que o vocalista do YouTube, Bonovox, disse que Lula é um tesouro. Infelizmente, boa parte da chamada elite do Brasil e dos grandes meios de comunicação que tentaram a todo custo destruir a imagem do presidente Lula não conseguiram, né? Mesmo preso, resistiu, foi até o fim, provou que estava sendo injustiçado. E vejam só, Lula fez um discurso em Paris, o discurso mais aplaudido nessa cúpula sobre uma nova questão financeira global. Ou seja, Lula, mais uma vez, representando bem o nosso país, motivo de orgulho, motivo para toda a imprensa colocar na capa, nas capas de revistas, nos jornais, na televisão, o dia todo, porque é como se fosse uma Copa do Mundo, como se tivesse ganhado mais um campeonato mundial, assim, um gol de placa para o Brasil. O discurso de Lula foi histórico, ele discorreu sobre tudo, pontuou e não ficou assim como um país colônia da Europa. E mesmo assim, aos ouvidos dos chefes de Estado europeu, foi o mais aplaudido. Então, semana que termina muito bem também, colocando aí a questão de Zanin, advogado de Lula, foi sabatinado no Senado e teve uma vitória muito boa. E a gente vê questões como o ex-juiz Sérgio Moro, que lá atrás, do alto da sua arrogância, numa das audiências com Lula, ele interpelou Zanin dizendo se ele quisesse fazer a questão ali na audiência, ele que prestasse concurso para a magistratura e se tornasse juiz. Vejam só, o mundo dá voltas e hoje Zanin, ministro do Supremo Tribunal Federal, Lula sendo ovacionado no mundo todo. E quem é Moro? Assim como seu amigo Deltan Dallagnol, já casado, é o caminho de Moro e também de Bolsonaro, que teve início no Tribunal Superior Eleitoral, as questões das mentiras que ele contou, daquele absurdo que ele fez com os embaixadores do mundo todo, chamou os embaixadores para falar mentiras sobre o nosso processo eleitoral. Então fechamos a semana com chave de ouro, com orgulho e mais importante também, não só essas questões, mas a gente vê que a sociedade cansou desse presidente do Banco Central negacionista, até meio Leitão, quem diria, foi para cima. Uma pessoa insensível, que num debate onde participou a dona da Magazine Luiza, dizendo que tinha lojas fechando, porque não dá para fazer financiamento com esses juros, não teve a sensibilidade e manteve. E agora, devido a essa pressão alta, inclusive com manifestações organizadas aí pelo movimento sindical, pelas centrais sindicais brasileiras, parte da direção do Banco Central foi procurar o governo dizendo que a Selic pode cair. Mas a gente sabe que isso é muito bem pensado, porque se a Selic já podia cair há muito tempo atrás, o reflexo é no médio prazo. Então eles queriam a todo custo fazer uma estratégia para prejudicar o governo no ano que vem, ano eleitoral, ano que se elege prefeitos e vereadores, o que é muito importante, inclusive para a governabilidade, para o governo federal fazer projetos melhores. Muito pensado, mas a pressão da sociedade está dando resultado. Semana clássica, semana histórica, presidente Lula, Zanin e a pressão contra o absurdo da taxa de juros no Brasil.